Olá, paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que você vai estar ouvindo essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E hoje eu quero compartilhar com você apenas um verso do livro de Jó. Um livro bem conhecido, né? Onde dificilmente ninguém conhecer esse livro, né? Da história de Jó, né? Um homem que perdeu tudo, mas não negou sua fé. Aonde o inimigo, ele ia até o Senhor e dizia que Jó, ele temia Deus, ele era temente ao Senhor devido a tudo que Deus proporcionava a ele, né? E o Senhor permitiu o inimigo tocar em tudo quanto Jó tinha, só não na alma dele, né? Mas ainda assim o inimigo perdeu, porque ele viu que Jó não temia o Senhor pelo que o Senhor tinha para dar, mas temia o Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor é sobre as nossas vidas. E eu quero já começar lendo aqui no verso de 38 de Jó, o primeiro verso apenas, que diz o título da mensagem: Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Vou ler o 2. Quem é este que escurece o que o Senhor com palavras sem conhecimento? O Senhor, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Qual é a resposta que você está esperando do Senhor? Qual é a resposta que ainda não chegou até você, que você está tão preocupado e está achando que Deus não está ouvindo? Calma, paciência, espera mais um pouquinho. Deus não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para se arrepender da sua palavra. Então o Senhor respondeu Jó no meio de um redemoinho. E esta frase marca um ponto crucial da história de Jó. Deus finalmente intervê após o longo tempo de sofrimento que Jó passou e questionamento do personagem, resposta de Deus a Jó. Quanto sofrimento Jó passou? E eu e você não passa nem a metade do que ele passou. Às vezes tem momento que no meio de uma situação difícil que eu e você passamos, nós falamos: Senhor, me dá a fé de Jó, me dá a paciência que Jó teve. Não vamos pedir assim não. Será se você está disposto a perder tudo quanto Jó perdeu? Será se você aguentaria? Vou ser sincera. Eu acho que eu não suportaria. Você, no meio de tanto perder bem materiais, isso é o de menos. Mas seus filhos, todos os seus filhos. E isso aconteceu porque ele provou para o inimigo que ele não servia ao Senhor pelo que o Senhor tinha a proporcionar a ele. O inimigo, ele é tão perverso, eu não canso de falar, ele é tão astuto, atrevido, que ele chegou diante do Senhor e falou: tá vendo lá o teu filho Jó? Ele só é temente a ti porque tu proporciona tudo quanto ele tem. Bens materiais, os filhos bem-sucedidos. E o Senhor foi e disse: vai lá e toca em tudo quanto ele tem. Só não toca na alma dele. Toca até na saúde, menos na alma dele. E foi isso que o inimigo fez. Só que em meio a tudo isso, Deus, depois disto, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho.
Deus viu o sofrimento de Jó e viu o quanto Jó temia ele com verdade, com sinceridade. Deus, ele viu que Jó não temia a ele, não pelo que ele tinha para proporcionar a ele, bens materiais, riquezas, que vai ficar tudo aqui. Deus permitiu o inimigo tocar nos filhos, nos bens mais preciosos, muito mais preciosos do que bens materiais. Tem pessoas colocando os bens materiais maiores do que a sua família, do que seus filhos, do que sua esposa, do que seu marido, do que sua mãe, seu pai. E aqui eu vejo um homem que temia o Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor tinha para oferecer, para proporcionar a ele. E eu e você? E eu e você? Como que nós estamos temendo a esse Deus? É pelo que Ele tem para que nos dá? É pelo momento tão difícil que estamos vivendo a cada dia? E aí a gente corre para a igreja, corre para casa, para a presença do Senhor. Quando tudo parece dar uma calmaria, a gente se afasta. Aí o Senhor fala, peraí, meu filho está muito acomodado. Ele veio de um redemoinho, de uma tempestade que eu permiti para ele se achegar diante de mim. Mas quando eu acalmei a tempestade, ele está começando a deslizar, a sair da minha presença. Calma, pera filho, eu não quero você fora da minha presença. Eu prefiro você passando uma dificuldade, mas me buscando, me adorando, entendendo que só eu posso mudar o quadro, a situação. E aí quando o Senhor vê que nós estamos muito acomodados, o Senhor permite nós passar por alguma situação. É permissão do Senhor. Foi assim que o Senhor fez na vida de Jó. O inimigo foi lá. O inimigo, ele não tem o poder de tocar na minha e na tua vida se Deus não permitir. Antes dele tocar e tomar tudo quanto Jó tinha, ele primeiramente pediu permissão ao Senhor. Tu acha que é diferente na minha e na tua vida? Ele não tem o poder, ele não tem essa legalidade de tocar na minha vida, na minha família, se antes ele não pedir permissão a Deus. Sabe por que Deus permite? Porque Deus quer ver eu e você perto dele. Porque o Senhor quer ver eu e você mais diante da presença dele. E muitos estão somente buscando ao Senhor pelo que o Senhor tem a proporcionar, mas o Senhor hoje está mostrando para mim e para você, é tempo de buscar Ele pelo que Ele é. É tempo de estarmos mais perto do Espírito Santo pelo Deus maravilhoso que Ele é sobre a minha e a tua vida. Se hoje eu e você acordou, foi porque Ele permitiu. Quantas pessoas não teve a oportunidade que eu e você teve nesse dia de hoje? E nós só que reclamamos. Nós só questionamos. Senhor, por que isso não aconteceu? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Porque em vez de ficarmos questionando, nós não descemos na olharia do Senhor para obter resposta da parte dele. Ele tem resposta para mim e para a tua vida. Ele tem resposta para meu e para o teu sofrimento. Para essa causa difícil que está difícil para mim e para você, Ele tem resposta. Mas em vez de nós buscarmos, em vez de nós nos prostrarmos diante da presença dEle, nós ficamos questionando, nós ficamos dizendo por quê, o porquê, o porquê. E o Senhor está dizendo, filho, é tempo de me adorar com verdade. É tempo de me buscar verdadeiramente, com sinceridade. Chega de só pedir, eu quero, o Senhor me dá. Sim, eu tenho muito para te proporcionar, mas eu tenho maior ainda, um galardão lá no céu esperando por ti. Oh, aleluias! Se derrama diante da presença do Espírito Santo. Ele está chamando eu e você neste dia de hoje.
Tenha uma intimidade com Ele, um particular com Ele. Ele restituiu tudo que Jó perdeu em dobro. Por quê? Porque ele viu que ele era um homem temente ao Senhor. A sua mulher disse: amaldiçoa este Deus e morre. Mas nem assim ele fez, porque ele entendia que ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo. Não era qualquer um Deus. Não é um Deus de barro, que tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve, boca e não fala. Ele estava servindo um Deus que estava olhando sim o sofrimento dele, mas estava dizendo: calma, filho, calma, só mais um pouquinho. Me adora só mais um pouquinho que eu vou mostrar que eu estou contigo. E foi isso que o Senhor fez na vida de Jó. Ele devolveu tudo em dobro. Tudo quanto ele perdeu. Não é diferente na minha e na tua vida. Adore o Senhor com verdade. Busca o Senhor com intimidade do seu coração, no profundo da sua alma, no oculto. Não pelo que Ele tem para te proporcionar. Ah, eu vou buscar Deus porque eu estou passando por isso. Porque meu casamento, porque eu estou desempregado. Sim, Ele tem um emprego para te dar. Ele tem como restituir o teu casamento. Ele tem como restituir o teu filho, a tua filha que está nas drogas, está no mundo da prostituição. Ele tem tudo isso para fazer, mas Ele tem muito mais. Ele tem um galardão esperando por mim, por você. Talvez não é a palavra que você queria ouvir, mas essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para você. Ele tem muito mais para você. Busca Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para te oferecer. Que o Senhor possa falar muito mais ao teu coração. Recebe essa palavra como vamos se dizer assim, um despertamento, para que eu e você venhamos nos despertar nesse dia de hoje. Essa palavra ela não volta vazia. Ela tem um endereço. O endereço falou primeiro comigo e eu creio que vai falar com você. Que Deus possa te abençoar, não só hoje, mas sempre. Fica com essa palavra, guarda ela na tauba do teu coração e busque ao Senhor. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.